Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial que a Bolsa de Valores brasileira possui para decolar de vez, pessoal. E basicamente a Bolsa poderia decolar para a faixa dos 500 mil pontos, uma alta de mais de 300% no Ibovespa. Já imaginaram isso? Se o Ibovespa pode subir nesta proporção, a sua carteira de ações pode subir o dobro disso, tá? E por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar aqui 4 ações que após o novo ciclo de alta da Bolsa Brasileira, poderia disparar em um nível extremamente forte, superando mais de 1000% de retorno no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Fora que quando o canal, pessoal, bater 10 mil inscritos, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente aí para você de R$ 2.093 para R$ 199,90, ou seja, vai ser um baita desconto, uma mega oportunidade aqui no canal e você ainda vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros, fora que você vai ter acesso também a muitos modos de qualidade, ações, fundos imobiliários, criptomoedas e renda fixa, tá? Pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. A Bolsa, né, de Valores brasileira acaba servindo como um benchmark para muitas ações do mercado. Como assim benchmark, Pablo? Tecnicamente um índice de referência. Por mais que a gente tenha o IDIV, o índice de small caps, vários outros índices aqui que refletem o desempenho das ações brasileiras, né? O Ibovespa, ele é o principal, pessoal. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. De fato, eu não me baseio pelo Ibovespa, tá? Geralmente a sua carteira individual vai ter um retorno diferente do Ibovespa, mas quando a gente engata um ciclo de alta perpétuo na Bolsa Brasileira, geralmente a sua carteira vai acompanhar, tanto para baixo como para cima. E se você tem small caps, né, que são descorrelacionados com o Ibovespa, você vai ter uma alta triplamente superior se o Ibovespa subir e uma baixa triplamente superior se o Ibovespa cair. Então essa é uma vantagem e uma desvantagem para quem tem small caps na carteira, tá? Perceba aqui, ó, que o que move de fato o Ibovespa, pessoal, é o fluxo de capital estrangeiro. Isso aqui é uma coisa óbvia, né? O estrangeiro, ele representa 70% de toda a negociação do Ibovespa. Ou seja, quando a gente tem um fluxo de capital estrangeiro positivo aqui no Brasil, faz com que o Ibovespa se valorize forte e as ações ali cresçam, né, a uma velocidade muito grande. O preço das ações inflem, né? No caso, principalmente no curto prazo, as blue chips. O mercado tende a se valorizar mais para ações de grande capitalização e depois ali as small caps, tá? Pois quando o capital entra com força aqui no Brasil, small caps são precificadas por múltiplos bem mais elevados, pessoal. E perceba que em segundo lugar temos o capital institucional, que são as grandes corporações, bancos, casas de análise, corretoras, instituições financeiras que monopolizam o preço no mercado, do Ibovespa, do índice de ações aqui em geral no Brasil. Portanto, tem um fator que eu acho ali principal, que pode fazer a bolsa engatar um ciclo de alta duradouro. E acredito que o mercado já possa estar vendo isso aqui, tá? Teve aqui uma leve correção na bolsa, mas de fato, o que pode acontecer para a bolsa engatar esse ciclo de valorização extremo é a provável queda na taxa Selic que a gente vai ter em 2026. Já é quase certo, tá, pessoal? Já é quase certo de que a Selic vai se reduzir sim para 2026. Por quê? Porque a gente está numa Selic alta já há mais de 2 anos, tá? Basicamente o Banco Central não pode deixar a Selic subindo para sempre. Isso aqui é uma questão lógica e óbvia. Porque se a gente tiver uma taxa Selic sempre aqui no Brasil, vai entrar num cenário de dominância fiscal. A gente vai ficar só nesse contracionismo desenfreado, apertando, desestimulando o consumo e vai fazer com que o Brasil regrida a níveis muito ruins, tá? Por isso que agora que aparentemente o Banco Central, após um grande período de alta na taxa Selic, conseguiu, né,
equilibrar aqui a inflação, o IPCA, que é o Índice de Preços para o Consumidor Amplo, né? E agora que ele conseguiu fazer isso, já para o ano seguinte a gente pode ter uma política mais expansionista, né? Ali estimulando o consumo, reduzindo a taxa de juros e beneficiando, fomentando a economia brasileira. E o que isso vai acontecer com o Ibovespa, que é o principal termômetro das ações? Pode subir, pessoal. Há uma probabilidade muito grande da gente engatar em um novo ciclo de alta na Bolsa Brasileira quando o juro começará de fato a reduzir. Pense bem, a gente tem ali uma correlação, obviamente, tá? Isso que eu tô tirando da cabeça, porque eu não tenho como pegar esse dado aqui agora para vocês. Mas a cada oscilação de 1 a 2% na taxa de juros, o Ibovespa tende a subir de 4 a 10% para cada 1 pontos percentuais. Geralmente as ações sobem o dobro disso, então se você tem uma queda de 2% na taxa Selic, as suas ações podem se valorizar 20%, se for uma blue chip. Small cap se valoriza 40%, até mesmo 50%, porque isso é avaliado pelo beta, a correlação do juro brasileiro com a volatilidade no preço dos ativos. Isso aqui é muito interessante vocês saberem também, para vocês tomarem decisões de investimento mais assertivas. O bom é que mesmo que o mercado esteja se antecedendo, né, se antecipando a uma provável baixa da taxa de juros, aparentemente mesmo após toda essa alta na bolsa, o Ibovespa ainda continua barato. Quando a gente pega aqui, ó, no Oceans 14, né, com o crescimento de lucros das empresas, o Ibovespa está nessa faixa de 9 a 10 vezes lucro, está baixo, porque a média do Ibovespa é negociar a uma faixa de 13 vezes. E detalhe que em mercados eufóricos, mercados de alta, o Ibovespa chega a negociar em 18 a 20 vezes lucro. Então a bolsa poderia dobrar facilmente. E se a gente engatar um cenário de otimismo verdadeiro para a bolsa, pessoal, duradouro, ciclos de alta tendem a durar de 4 a 5 anos, a bolsa poderia engatar um ciclo muito forte de valorização. E quem está comprando agora ações brasileiras poderia ser tanto agraciado com um bom ganho de capital, como também bons dividendos que você compra, já que bolsa barata te permite você comprar ações em preços mais descontados. Mas agora a gente não vai falar só do Ibovespa isoladamente, a gente vai falar das ações. Quais são as ações que poderiam ser mais beneficiadas quando a gente tiver uma baixa na taxa Selic e uma alta no Ibovespa? Qual ação, qual setor poderia trazer um potencial de rentabilidade explosivo? É de petróleo? Não, pessoal, não é o setor de petróleo. Sabe qual setor que eu acho que pode se beneficiar fortemente deste movimento? É o setor financeiro, o setor bancário principalmente, tá? E a primeira ação de banco que vai se beneficiar fortemente deste movimento são as ações do Banco do Brasil. Por quê, pessoal? Tecnicamente, o setor bancário, a gente tem uma espécie de oligopólio aqui no Brasil, tá? Ele domina o crédito, tudo isso aí que vocês já sabem. Portanto, quando a gente tem uma alta na taxa Selic, o custo de captação dos bancos tende a aumentar. Ou seja, aquela diferença quando o banco capta de empréstimo e spread, né? Isso tende a se reduzir, as margens ficam menores e, consequentemente, eles lucram bem menos do que quando a gente tem ali uma Selic em baixa, né? Então, quando a gente engatar uma queda duradoura na taxa Selic, os bancos vão conseguir expandir a sua carteira de crédito. E o Banco do Brasil, para mim, seria o mais beneficiado. Porque o Banco do Brasil, ele já está sofrendo duplamente com juro elevado e com agro pressionado. E juro elevado basicamente impacta o agro, né? O agronegócio está sendo ali basicamente impactado fortemente pelo juro elevado. Então, quando a gente tiver uma queda na taxa Selic, vai melhorar o agro. Então o Banco do Brasil pode melhorar duplamente os seus resultados. É aquele tipo de ação que está em recuperação, né? Hoje, com o banco aí cotado em 0,68 de PVP, caso a gente engate um ciclo de queda na Selic, o banco poderia ser cotado por uma vez o valor patrimonial, que dividido pelo PVP atual daria um potencial de alta de 47%. Perceba que ele poderia subir muito rápido. Fora que se o Ibovespa disparasse 100%, o Banco do Brasil facilmente subiria 400%, porque a gente tem uma correlação de beta no Banco do Brasil de mais de 2 vezes. E nesses mercados de alta para o Banco do Brasil, basicamente o mercado esquece que ele é estatal e precifica ele como pares privados, como o Itaú e o Bradesco, tá? E sabe o que aconteceria com o Banco do Brasil se a gente engatasse esse ciclo duradouro de alta na bolsa? O banco poderia se valorizar, hoje ele está cotado por 5 vezes, quando a gente pega o PL projetivo para os próximos anos, ele poderia se apreciar 400% na bolsa, fora que em alguns cenários já foi cotado acima de 3 vezes o valor
patrimonial. Pode não aparecer aqui, mas sim, se você pega desde lá do Plano Real, o Banco do Brasil seria um dos bancos com mais potencial de rentabilidade, tanto de valorização e de bons dividendos, que já com custo de captação menor e um melhora no agro, o lucro do banco iria crescer, o payout poderia voltar a aumentar e, consequentemente, você poderia ter um dividendo na faixa de 9 a 11% ao ano, com muita facilidade. Então, seria aquela ação que dobraria o seu capital a longo prazo, fora também que te traria um potencial de alta bem interessante. Como eu falei, né, pessoal, ações do setor financeiro estão sendo muito impactadas agora por uma Selic alta, então são as que mais podem trazer um potencial de retorno quando a gente tiver esse ciclo de virada. Não é à toa que o Banco do Brasil, ele é a maior aposta da carteira do canal. Não digo aposta, né? Eu falei aqui brincando, investimento, né, pessoal? Investimento. Aposta é porque eu coloco aqui para se aproveitar de alguns cenários pontuais. Mas eu olho para o Banco do Brasil para os próximos 20 a 25 anos. Então eu não confundo aqui, tá? O Banco do Brasil, ele representa 47,20% da carteira. Então eu estou comprando pensando neste cenário, tanto de recuperação do banco e num potencial de rentabilidade bem interessante. Segunda ação de banco aqui, pessoal, que poderia trazer um retorno bem poderoso com uma baixa na taxa Selic é o próprio Itaú, tá? O Itaú, por mais que ele seja um banco ultra resiliente, com uma carteira de crédito muito voltada para corporate, né, grandes empresas, ele não sofre com uma taxa Selic tão alta, porque ele consegue controlar muito bem o custo de captação, por conta de, né, ter boa parte dos seus clientes, né, na classe mais alta. Então, os ricos, eles vão sempre pagar os seus empréstimos, não vão ficar inadimplentes, né? Tecnicamente isto. Não é à toa que de todos os outros bancos, ele é o que tem mais qualidade. Perceba que ele tem um ROI de 20,37% ao ano durante muitos anos. É muito difícil um banco ter um ROI durante muitos anos neste patamar. Então o Itaú, a gente tem que reconhecer, né, a superioridade do Itaú. E perceba que, por mais que ele seja apelidado como o banco mais caro dentre os seus incumbentes, né, a gente percebe que mesmo hoje o banco cotado por um PL de 8,6, ele tá barato. Porque a média do Itaú, pessoal, por ele ser um banco mais premium, ele é cotado por uma média na faixa de 13 a 14 vezes lucro, tá? Então a gente tem ali um potencial de alta muito bom. Se o Banco Itaú for se valorizar e for cotado pela média do Ibovespa, que ele ainda está abaixo das médias, ele poderia subir 52,94% na cotação. Fora grandes proventos que o Itaú pode pagar, porque agora, com essa nova política de proventos de distribuir 65% do lucro na forma de dividendos, ele paga um operacional na faixa de 7 a 8% ao ano, fora também ali o dividendo extraordinário pelo excesso de capital que acontece em fevereiro de cada ano. Juntando tudo isso, o dividendo supera facilmente mais, né, ali de 9 a 9,8% ao ano. Então, nos preços atuais, mesmo após a alta nas ações, eu acho o Itaú barato. E se a gente engatar um ciclo de alta na bolsa de mais de 100%, o Itaú poderia subir uns 200 a 250%, enquanto o Banco do Brasil poderia subir 400 a 500%. Claro, pessoal, que o Banco do Brasil tem mais potencial de rentabilidade, mas o Itaú, ele te traz mais previsibilidade, você não tem tanta dor de cabeça, por isso que eu acho que compensa ter na carteira, fora aí que você se aproveita dos dois melhores dos mundos, um banco de qualidade, que já é mais precificado, mas que vai te trazer um retorno ali perpétuo, sem dor de cabeça, e um outro mais barato, com uma qualidade um pouco mais inferior, mas que vai te trazer uma rentabilidade estratosfericamente mais elevada. Então assim, pessoal, por isso que na carteira do canal eu tenho o Banco do Brasil como maior posição e o Itaú é a minha segunda maior posição. Eu tenho aí quase 20% da carteira nas ações do Itaú, tá? E eu pretendo aumentar ainda mais, pretendo fazer o Itaú representar uns 30% da carteira total, porque eu acho, pessoal, que é um banco de muita qualidade, tá? Não vou ter trabalho com o Itaú, fora que barato, vou colher bons proventos e ainda vou desfrutar de um potencial de valorização bem interessante. Ainda mais agora com essa Selic em queda. Imagina só, se o Itaú já está lucrando aí com uma Selic em alta 45 bi por ano, imagina com uma Selic em baixo. O banco poderia saltar o seu lucro para 54 bilhões, trazendo um PL ainda mais baixo quando a gente considera o PL projetivo para os próximos anos, tá? Terceira ação dessa lista, as ações da BR Partners. Pessoal, BR Partners não é um banco tradicional como ali, né, o Itaú e o Banco do Brasil, porque ela não tem atividade de crédito. Ela é um banco muito mais ali nichado, focado na parte de investimentos, tá? Então é totalmente diferente o negócio da BR Partners, fusões e aquisições, o wealth, gestão de grandes fortunas, tá? É diferente. E não é muito parecido com o BTG, por mais que o BTG tenha na sua composição ali o wealth, né, essas questões, basicamente a BR Partners foca somente nisso, o mercado de dívida, o wealth, ela foca ali nessa questão, né, de investment banking. Então tem todos esses pontos aí que faz a BR Partners ser diferenciada dos outros bancos. Não há
atividade de crédito no balanço da BR Partners. Isso é vantagem? É óbvio que é, porque ela não está sujeita a risco de inadimplência. Não é à toa que mesmo com uma Selic girando em 15% ao ano, perceba que ela está com ROI de Itaú, está com ROI de 20% ao ano. Mas qual que é a diferença? Por que que a BR Partners ela é a terceira maior posição da carteira do canal? Bom, pessoal, basicamente ela é uma microcap na bolsa, tá? Ou seja, é uma empresa menor ainda do que uma small cap. As microcaps no mercado de alta tendem a subir muito mais, de 1.000 até 2.000% quando a gente considera mercados extremamente eufóricos, tá? Por isso que eu decidi colocar a BR Partners na carteira, tanto para me aproveitar deste movimento de valorização expressiva no longo prazo, fora que é uma empresa que já tem pago bons dividendos, tá? Enquanto essa valorização não acontece, perceba que a empresa tem pago um dividendo de 10 a 13% ao ano. É uma microcap rara, pessoal, de verdade, é muito raro, muitíssimo raro você ver na parte de small cap pagando acima de 10, 11%, pessoal. Porque small cap são empresas de alto capital intensivo, são empresas de crescimento acelerado. Elas não vão te pagar tanto dividendo, ela vai reter uma parte do lucro para investir no seu negócio, na sua operação. E geralmente uma empresa, é uma joia rara, que você encontra uma BR Partners que cresce a uma taxa média de 19 a 20% ao ano e ainda te paga um dividendo de blue chip de 12 a 13% ao ano, eu acho que cabe espaço aqui na carteira, tá? E hoje mesmo após essa alta nas ações, eu acho que a empresa não tá cara não. Claro, não tá uma pechincha como tava aos 15 reais, mas não acho que está cara, porque hoje temos um PL de 11,7, a empresa cresce a 20, se eu usar aqui, ó, o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa dividido aqui por este PL, temos ali, basicamente, né? Ou seja, você pega esses 11 e 17, eu fiz aqui o cálculo inverso, pessoal, divide pela taxa de crescimento média, você tem um PEG Ratio de 0,55. O Peter Lynch falava que um PEG Ratio abaixo de 1 já seria uma empresa barata, elegível para aportes. E aparentemente hoje BR Partners, para ela atingir o seu preço justo, as ações precisariam estar no mínimo em R$30, tá? Ainda teria um potencial de alta de mais aqui, se eu utilizar pelo próprio indicador do Lynch, 1 dividido por 0,55, teríamos um potencial de alta de 81% nas ações da BRBI para ela ser cotada na sua média. Fora que perpetuando um crescimento composto de 20% a longo prazo, nos próximos 10 anos, seria uma das microcaps multiplicadoras de capital na bolsa e poderia se beneficiar deste movimento de uma baixa da Selic, porque isso aí fomenta a indústria de IPOs, ela trabalha com a parte de IPO, fomenta o wealth, né, e tudo mais. A empresa poderia expandir o seu ROI e suas margens, que já são bem elevadas, que ficam 54% ao ano, então eu acho que sim, é uma joia rara aí na parte de small caps, tá? Quarta e última ação dessa lista que eu acho aí que é uma joia rara também, as ações do Banco Banrisul, tá? Pessoal, claro, o Banrisul já deu uma subida na cotação. Eu falava aqui no canal que naquela região dos 9 a 10 reais era um banco extremamente barato, ridiculamente barato. Não é à toa que até o Barsi, né, tava comprando um pouco de Banrisul nessa época, o pessoal ele falava mal. Mas, pessoal, quando uma empresa medíocre, claro, o Banrisul é um banco medíocre, tá? Tem um ROI médio ali na faixa de 11 a 12% ao ano. Não espera um ROI tão alto. Olha só a média de Banrisul aqui no longo prazo. Perceba que fica de 11 a 10%, é muito baixo. Essa é a média quando o banco está indo bem, tá? Quando ele está indo extremamente bem, perceba que ele fica ali em 17 a 18%, mas são raras as exceções. O ROI médio do Banrisul fica ali de 11 a 10% ao ano, tá? Mas aí é que tá. Quando o banco fica muito barato, você pode ganhar dinheiro, porque ações que são medíocres, mas que tem ali um PVP e um PL muito baixo, você consegue se aproveitar nos ciclos aqui de mercado e comprar nos preços mais baixos possíveis, tá? Perceba que hoje, ó, o PVP do Banrisul fica nessa faixa de 0,52, né? Bancos com ROI baixo tem um PVP menor? Tem que ser olhado conjuntamente com ROI? Tem. Só que quando a gente está no mercado de alto, o mercado não quer saber não. Ele joga esses bancos a um patamar de PVP bem mais elevado. Fora que quando a gente tem uma melhora econômica, eu falei para vocês que diminui o custo de captação. Então até mesmo o Banrisul começa a lucrar com uma Selic embaixo, tá? Perceba aqui, ó, só para o Banrisul voltar na média histórica dele de precificação, as ações do banco no curto prazo precisariam subir 140%. O Banrisul também é uma clássica empresa de assimetria, que dá para se aproveitar deste potencial de alta, fora que você pode colher bons dividendos no meio do caminho, né? Ali na faixa de 7 a 8% ao ano. E se você pega um banco barato, com uma perspectiva de alta ainda por cima, né? Bons dividendos, você tem um carrego, né? Muito interessante, pessoal. Fora que se eu colocar aqui, ó, a gente observa que é uma small cap, o Banco Banrisul é um banco small, né? Cotado por 5,9 bi
de valor de mercado. Perceba que ações do setor financeiro, principalmente na parte de small caps, estão muito baratas e você pode se aproveitar tanto dessa assimetria de alta, como também bons dividendos. Não espere qualidade, você não investe no Banrisul para ter qualidade, você quer preço, você quer barato, você quer comprar em liquidação, tá? E aparentemente hoje o Banrisul está atendendo este ponto, mesmo após uma alta de mais de 38,5% nas ações do banco. Então seria sim elegível para aportes, nada é recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, magnífico a sua análise, gostei pra caramba, mas aí é que tá, eu não tenho todo esse conhecimento, começando a bolsa agora, precisava de alguma coisa que me ajudasse. Será que você tem isso? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem acesso aí a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso, tá? Tá bom, Pablo, mas você esqueceu de um ponto. E o link desta belezura, eu quero adquirir, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. E também estará disponível, pessoal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? O que vocês acham sobre a bolsa. Em particular, acho que tem bastante potencial, tanto de rentabilidade e trazer aí um bom retorno para as pessoas que forem investidores pacientes e se aproveitarem desses mercados que a gente tem aqui de baixa para comprar ações de qualidade em preços extremamente descontados. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!